A Bíblia diz que um homem natural não compreende as coisas do Espírito. O problema, uma questão, é que antes, para muitos de nós, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, seria o homem natural, um homem que não nasceu de novo. Então assim não adianta, cara, você falar com quem não ora em línguas. Só tem que esperar acontecer o quê? Um dia, dentro de um mover aí, o filho dele, a filha dele, a esposa dele é batizada no Espírito Santo, sai orando em línguas, fazendo vergonha na frente de todo mundo, segundo a percepção dele. Pronto, mas no outro dia ele vai pensar diferente, ele vai, pelo menos vai calar. Porque agora de filho e de esposa ninguém fala mal. Entendeu? Não adianta, cara. A Bíblia diz que um homem natural não compreende as coisas do Espírito. O problema, uma questão, é que antes, para muitos de nós, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, seria o homem natural, um homem que não nasceu de novo. Só que se você olhar na Bíblia Jerusalém, você vai ver que está escrito assim, ó, esse versículo. O homem psíquico não compreende as coisas do Espírito. Ou significa dizer, não é um homem que não nasceu de novo. Mesmo você que nasceu de novo, mesmo você que ora em línguas, o teu homem psíquico, ele não compreende as coisas do Espírito. Tanto que quando você fala em línguas, ele não entende. Agora, irmãos, como que eu vou, se a Bíblia diz que quando eu falo em línguas, o meu entendimento fica sem fruto, como que eu vou ouvir a opinião de alguém que a Bíblia já diz que ele não sabe sobre o assunto? Se eu não posso nem ouvir nem a minha mente eu não posso ouvir sobre oração em línguas. Por muitas vezes eu me tranco no meu quarto para orar em línguas, a minha mente conversa comigo. Que tempo perdido está aqui. Onde é que vai dar isso? Ela conversa comigo. Se eu tenho que mandar minha mente calar a boca e eu a ignoro para continuar orando em línguas, eu vou escutar o teólogo que manda que oração em línguas é isso e aquilo. A Bíblia já diz que ele não sabe sobre isso. A Bíblia já diz que a minha mente não sabe sobre isso. Cara, você consegue ouvir alguém que não tem conhecimento de causa? Se a Bíblia já fala que o meu homem racional não entende sobre isso, como que eu vou dar ouvido para ele? É por isso que você pode estar orando em línguas, por exemplo, de repente vem a oração em línguas sobre você e você, na hora de orar, você freia. Você freia porque você pensa, meu Deus, acho que eu estou imitando o pastor. Eu estou falando igual ele. Cara, você não pode ouvir isso. Se a sua mente falou para você que você está imitando alguém, isso não é verdade. Por quê? Porque a tua mente não entende nada sobre isso. Mas, pastor, mas você pode me dizer, mas a língua que veio sobre mim é igual o que o Jeff fala quando ele ora em línguas. Não, tudo bem, mas eu não estou imitando ele. Imagina, Jeff, pensa comigo. Eu vou dizer bom dia em português, depois eu vou pedir para você dizer bom dia em português, pode ser? Bom dia. Agora eu queria que você falasse em português bom dia. Bom dia. Ah, você está me imitando? Não, você não está me imitando. Mas bom dia no seu idioma é o mesmo bom dia no meu idioma. Então quando eu falo em outras línguas, eu estou... Bom, entenda uma coisa, toda nação tem o seu próprio idioma. Quando eu nasci do céu, eu ganhei um idioma. Porque o meu espírito nasceu do céu. E ele ganhou o idioma segundo a nação dele. E quando eu digo bom dia, vai que eu estou dizendo bom dia, você está dizendo bom dia, nós estamos falando a mesma coisa, mas ninguém está imitando, assim como você não estava me imitando. Simplesmente no teu idioma, bom dia, é bom dia no meu, e ponto final. Essas barreiras de mente precisam ser canceladas. Outra coisa, às vezes o mundo pentecostal quer super, hiper, mega santificar a questão da oração em língua e transformar ela numa meritocracia. Não. Romanos capítulo 8 vai dizer o seguinte, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele está falando da oração em língua. Uau! Mas o que a Bíblia diz? Também semelhantemente nos assiste às nossas fraquezas. Então qual é o critério para mim orar em línguas? Ter uma fraqueza. Mas se eu tiver 2 fraquezas, você está mais criterioso, está melhor. Se eu tiver 10 fraquezas, opa! Porque o critério para você orar em línguas é ter uma fraqueza. Agora, que fraqueza o apóstolo Paulo está se referindo? Vai para o capítulo 7, o anterior, porque isso aqui é uma carta. No anterior ele está dizendo o mal que eu quero fazer, eu não faço.
O bem que eu não quero fazer, eu faço. Ou seja, eu não quero fumar, mas eu fumo. Eu não quero me masturbar, mas eu me masturbo. Então você precisa da oração em línguas. Para entrar numa operação no teu interior, para arrancar a tua alma de um lugar que você não sabe onde ela está. É uma operação dentro do teu interior. É uma operação dentro do teu espírito. Você ganhar um 0800 de Deus. Onde você, não é você só ora, mas não é você que decide o que fala. Já pensou? Por que Deus não deixa você entender quando você ora em línguas? Porque muitas coisas, se você estivesse ouvindo, você não orava. Às vezes eu posso estar dobrar o meu joelho para orar em línguas, vou orar pelo meu casamento. E eu vou dizer, Senhor, muda a Lulu. Senhor, a Lulu está muito endurecida, Senhor, ela precisa entender a sujeição, ela precisa entender que eu sou sacerdote. Aí daqui a pouco eu começo a orar em línguas. Aí eu dou meu espírito para o Espírito Santo orar. E o Espírito Santo começa a orar, Senhor, abre os olhos para ele enxergar a esposa que tem. Quando você ora em línguas, não é você que... É a oração perfeita que você faz. Quando você ora em línguas, você não ora nem para ficar rico, nem para ficar pobre. Não é você que decide. É Deus orando. Uma construção espiritual. Quem ora em línguas, o que acontece? Edifica-se. E o que a palavra edificar? Ela vem de edifício. Você que escolhe, mano. Se você vai ser uma planta baixa, um sobrado ou um edifício. Quantos andares é você que escolhe. Quando você ora em línguas, você está trabalhando uma construção interior. Só que a parada da oração em língua, ela é muito fantástica. Porque ela define a verdade sobre todas as outras verdades bíblicas. Sabe por quê? Porque a oração em línguas não é o quanto que você sabe sobre ela. Você só tem que acreditar e orar. Quando você ora, ela opera por si só. Qual é o problema nosso hoje? A gente é consumidor de informações, consumidor de mensagem, sai de um culto e diz assim, poxa, palavra boa. A gente sai de uma conferência qualificando, a palavra melhor foi a do fulano, depois a do ciclano. Cara, não é o quanto que eu sei. Tantos quantos o receberam, Deus deu-lhe o poder de se tornar filhos de Deus. Jesus não é o quanto que você aprende, Jesus é o quanto que você recebe. Porque o que você aprende te remete ao que você sabe, o que você recebe te remete ao que você tem. E você não vive do que sabe. Você viver mesmo, você vive do que tem. Então, quando você não precisa saber nada sobre oração em língua, irmão, simplesmente ora. E ela, por si só, opera o seu poder. Nossa vida pessoal, minha e da Lulu pessoal, ministerial, ela foi quase toda definida por oração em línguas. Porque é você, não é você que ora. É uma oração perfeita. Por isso que Judas fala, orando constantemente no Espírito sobre a vossa santíssima fé. Quando você ora, em português, você ora sobre a sua fé que é santa. Quando você ora em línguas, você ora sobre a sua santíssima fé. Porque ali não tem imperfeição. Não é você que ora. Não é você que ora. E quando você ora em línguas, o que diz 1 Coríntios capítulo 2? Que ninguém sabe as coisas do Espírito. Já viu isso? Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Uau, vamos pegar o versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Isso é o Espírito, letra maiúscula. Ele perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Esse Espírito está letra maiúscula, minúscula, falando do Espírito do homem. Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Aí letra maiúscula. Resumo. Jeff, ninguém sabe sobre você, senão o teu Espírito, que nele está. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, e ele perscruta as profundezas de Deus. Quando você ora em línguas, você dá o seu Espírito para o Espírito Santo vir trabalhar. Quando você conecta essa junção, o teu Espírito, quando você ora em línguas, vai dizer assim, olha, o Jeff teve um problema no 7º mês da gravidez, sua mãe bateu com o carro, levou um susto, tirou trauma e tal. Hoje ele tem, quando aciona
algo aqui, ele tem um gatilho que aciona na vida dele assim, ou assado, ele tem um bloqueio aqui ou acolá. Eu tenho o Espírito que sabe sobre essas coisas. Aí o Espírito de Deus, que perscruta a profundeza de Deus, diz assim, eu sei lá nas profundezas de Deus onde é que tem a chave que arruma isso. E essa operação começa. Ele busca nas profundezas de Deus, traz para o Espírito sabe o que o chefe precisa, comunica, ele vai lá e busca. E você vai orando em línguas, até que baixa um download, completa um download que baixa e de repente você se vê mais sábio. Você se vê encorajado em coisas que você tinha medo. Você se vê livre em coisas que você era preso. Tá, mas como é que foi isso? Não tem cartilha, porque você não viu essa operação. Você só creu na oração em línguas, entregou ela e edificou-se a si mesmo como casa espiritual. A oração em línguas é uma operação de Deus dentro de você, cara. É coisa fantástica. 1 Coríntios, ele está falando... ele passa o capítulo 14 todo falando sobre dom de línguas, correto? Dom de línguas. Aí no versículo 19, aí no versículo 18, vamos pegar, ele fala todo sobre o capítulo, sobre oração em línguas, no versículo 14. No versículo 18 ele diz assim, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então, pronto. Mas eles, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em outras línguas. Porque quando a gente reúne, eu vou usar o dom que abençoa o outro. O único dom que edifica só a mim é o dom de línguas. Por isso não tem necessidade de eu trabalhar ele no coletivo. Eu trabalho ele no individual. Aí ele vai dizer, versículo 20, irmãos, não sejais meninos no juízo, mas na malícia sim. Sede crianças quanto ao juízo e sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal para os crentes, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos. Cara, quando ele está falando em oração em línguas, ele diz assim, ó, como está escrito, falarei por homens de outras línguas, por lábios estranhos a outros povos. Sabe onde é que está isso? Está escrito em Isaías 28:12. Agora pegue Isaías 28:12. Se Paulo não tivesse fazendo menção disso, nunca poderíamos fazer essa aplicação. Mas como Paulo teve a revelação e a palavra fidedigna, então eu sei que Deus estava se referindo a isso, 28:12. O que que diz? Aí Bruno, vai dizer assim, pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a este povo, o qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Esse é o propósito da oração em línguas, uma operação no teu interior, que vai liberar refrigério e descanso, ou seja, destravar vocês em demandas suas interiores, bloqueios interiores que te leva, sabe, vai liberando os transistores do fluxo do Espírito de Deus, da cura, da sabedoria, do entendimento, da fé. Mas se não querem, tudo bem. Ele me deu uma língua estranha para ministrar dentro de mim, para me dar refrigério e descanso. Cara, é o que está escrito. Então, você pode crer e não crer, porque, cara, o universo da Bíblia é isso, né? A oração em línguas, cara, é um resgate a ser feito, gente. Cara, você já pensou? Para pensar, cara. Meu Deus, essas coisas gritam dentro de mim. Para pensar, Jeff. Que é uma coisa, cara, que não passa pelos teus bloqueios. Não passa pelos teus problemas. Você pega o... Cara, você pode estar com raiva orando em línguas. Você pode estar pensando mal de alguém orando em línguas. Você pode estar com o seu corpo um desejo errado orando em línguas. Porque é um 0800 que Deus criou para você. Entende? Porque é um cano que Ele abriu fora da tua natureza adâmica. É a nova natureza em operação. Tudo que Adão está aí é problema dele. É Deus gerando, é Deus pegando o seu espírito e colocando dentro de você.
Meu irmão, agora precisa crer. Você não precisa saber a teologia da oração em línguas. Cara, ora. Ora, porque oração em línguas é igual água. Não precisa saber nada sobre água. Toma. Toma e acabou. Ela vai te hidratar, ela vai trazer saúde para o teu corpo. Eu queria assim mesmo, assim, se eu pudesse encorajar as pessoas nisso. Ah, pastor, mas eu não oro em línguas, como é que eu faço? Cara, de verdade, mano, deseje. Sabe, a gente orou em línguas, cara, a gente desejava. Tinha gente que orava em línguas, ou porque ele desejava muito, ou porque quem estava fora dele desejava muito que ele orasse. Mas sempre tem alguém clamando, de fato, de verdade. Sempre tem alguém. O senhor foi batizado na Pentecoste, né? Eu fui batizado eu não chamo isso de batismo, né, porque isso dá muita confusão teológica. Né? Mas eu recebi a evidência do dom de línguas dentro da Igreja Católica. Não só eu, né? Centenas de pessoas. E a renovação carismática, ela tem a sua ênfase. Por isso que é carismática, né? Vem de carisma. Carisma quer dizer dons. Né? Carisma, a palavra crisma, você já foi crismado? Não. Mas a palavra crismado, foi crismado? Isso é crisma, é uma renovação do dom. Entende? É uma renovação do dom. Porque a crisma, no fundo, dentro da Igreja Católica, ela propõe que o batismo do Espírito Santo. Porque é você, pelo Espírito Santo, renovando o dom do seu batismo quando você era bebê. Por isso eles colocam uma cinza aqui. E é só o bispo que crisma. Padre não pode crismar. Porque só o bispo que tem poder de você receber o Espírito Santo nessa efusão. Mas tudo aquilo é uma simbologia. Aí Deus pegou dentro da Igreja Católica, os leigos, resolveu batizar de verdade. E eu estava lá, fui cheio de Deus lá. E, cara, e era lindo, porque quando eu vi as pessoas orar em línguas, não é como hoje, não. Aquilo rasgava em línguas estranhas assim. E nós era muito louco, porque a maioria de nós não sabia o que era aquilo. Muita, na renovação carismática, nós tínhamos as experiências com Deus, depois nós íamos descobrir que estava na Bíblia. Então era uma coisa muito genuína, não tinha nenhuma instrução para nada. Um teve a experiência, creu, passou para o outro creu, e pronto, aquilo foi recebendo. Então nós não tínhamos nenhuma teologia mental para complicar. Começamos porque aquilo chegou e era presente de Deus para todo mundo. O pessoal recebia dente de ouro na renovação carismática. Sabe aquela leva de dente de ouro passando pela igreja protestante? A gente lá dentro ficou sabendo que os crentes estavam recebendo dente de ouro. Aí tinha uma irmã carregada de fé, estava grávida, caiu todas as obturações dela. Inclusive hoje ela é pastora junto com o pastor Jordani, do Mevan lá de Fortaleza, pastor Eliette. A obturação tinha caído tudo, não podia mexer porque estava grávida, mas ela cheia de fé, não, mas vocês estão recebendo lá, nós podemos receber aqui, o Deus é o mesmo. Deram as mãos, oraram, ela recebeu tudo de prata. Mosco de ouro, brilhante dentro do dente. Que loucura, né, mano? Então, era coisa louca. Nós ia para orar no mato, nós não tinha cultura de orar no monte. Engraçado, a gente entrava nos matos para orar. Mas parece que Deus leva a gente para a natureza, né? Então nós achávamos os terrenos baldios assim, aquela com árvore, com tudo, que não era só mato, eram árvores e tudo mais. A gente entrava lá e nós ia orar e aquele mato, aqueles gravetos assim, eles acendiam tudo. Eu botava dentro da Bíblia, trazia para casa, chegava em casa de madrugada, acordava a Lulu, para ela ver, facava a luz, acordava ela, abria, não tinha nada, começava a orar, aquilo acendia de cima da Bíblia. E o negócio dos gravetos acender era bom, porque como era um fenômeno físico, mesmo se tinha algum incrédulo junto, ele via também, né? O cara podia ser ateu, mas aquilo ele ia ver.